Olá, meus amores, turma do quarto ano. Vamos iniciar agora a nossa terceira unidade da matéria de História. Pegue o seu livro de História aí. Vamos ler um pouco. Terceira unidade, página 60. Vamos falar um pouco essa unidade sobre a cultura africana, ok? Vamos aprender como foi que aconteceu tudo, ok? Vamos mergulhar nesse mundo, nessa terceira unidade. Vamos começar agora lendo, o trajeto dos africanos para a colônia. Vamos ler. Antes da chegada dos europeus à África, o continente africano era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos havia reinos bastante desenvolvidos, certo? Havia reinos desenvolvidos, vamos ver o que acontecia. A escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas, mas seus descendentes de quarta geração nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitoriosas, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença: trabalhavam mais do que os demais membros da família. Além dos vencidos nas guerras entre as tribos, havia também os escravos por dívidas ou por terem cometido algum delito. Bom, então o que é que nós entendemos aqui? Que a escravidão ela já existia na África, desde muito tempo. Só que era diferente e era pouca, era em quantidade bem menor do que a que se desenvolveu por aí, certo? Como era essa escravidão antigamente? Havia os negros que trabalhavam muito nas lavouras dos reis e dos homens ricos, das famílias ricas. Outra coisa, as aldeias que guerreavam entre si. Quando uma aldeia perdia, os negros daquela aldeia perdedora eram levados para a aldeia vencedora e ali eles passavam a fazer parte da família, porém tinham que trabalhar muito mais do que os outros membros. Havia também os escravos que tinham dívidas, então eram escravizados porque havia dívida. Havia também os negros que cometiam delito e também eram submetidos à escravidão. Então havia esses três tipos de escravidão no princípio, logo no começo. Vamos continuar. No início, os portugueses só compravam esses que já eram escravos, ok? A comercialização dos escravos era feita por meio do escambo. Vamos entender aqui o que é escambo, no qual os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Olha, gente, que coisa. Então, os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Isso era o escambo. A negociação do escravo por mercadorias de pouco valor. Que mercadorias eram essas? Vamos ver. Aguardente, tecidos, artigos bélicos, que são pólvora, armas de fogo, tecidos, arcos, flechas, espadas, facas. Também, fumo, açúcar, louças, ferragens, miçangas, vidros, algodão, barra de ferro e conchas. Então, os escravos eram trocados por essas mercadorias. Os principais centros de comércio de escravo na África eram Guiné, Ilha de São Tomé e Costa da Mina, certo? Vamos lá. Entretanto, depois o comércio foi aumentando e, interessados nos lucros com a venda dos escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los, tá vendo? Dessa forma, os reis passaram a viver com grande luxo
e adquiriram hábitos europeus. Que hábitos eram esses? Usavam roupas dos europeus, dormiam em camas inglesas e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Então, com esse comércio aqui dos negros, certo? Os interessados, os reis, né? Eles começaram a capturar os africanos de outras tribos para vendê-los. E dessa forma, eles começaram a enriquecer, certo? Página 62. Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas, como Congo e Angola, foram praticamente despovoadas. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bandos de Angola, Moçambique, Congo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Sudaneses da Guiné, Nigéria e Costa do Ouro, que foram para a Bahia, e malês do Mali, que foram para todo o Brasil. Então, nós estamos vendo aqui, ó, várias etnias, vários negros, né? Vários grupos que foram levados para vários lugares do nosso Brasil. Como os negros eram transportados? Vamos ver como era aqui a viagem deles. Os negros eram transportados em navios negreiros em condições desumanas. Tá vendo, gente? Quanta tristeza. Muitos morriam de banzo. Você sabe o que é banzo? Banzo era uma doença, uma depressão que se abatia nos negros e eles ficavam tão tristes que simplesmente eles paravam de se alimentar e morriam. Isso era o banzo, certo? De outras doenças também eles morriam quando estavam ali, ó, todos aglomerados ali naqueles navios, sem condições nenhuma de higiene, totalmente desumano. Então eles morriam de banzo, eles morriam de desenteria, sarampo, varíola, escorbuto e sarna, ou cometiam suicídio durante a travessia. Quando chegavam ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feiras, olha só, gente, para serem vendidos a fazendeiros. A partir daí, eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que se negavam a trabalhar sofriam violências físicas, tá vendo? Quando os negros chegavam aqui ao Brasil, ali eles eram levados para as fazendas, né? Os senhores vinham, compravam eles, né, ali como uma mercadoria, simplesmente, e eles eram levados para fazer todo tipo de trabalho forçado. Quem se negava sofria castigos. Ó, a vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos. Então, gente, estamos dando início, ó, à história da cultura africana. Vocês aprenderam aqui como era que eles chegavam aqui no Brasil, a maneira que eles eram transportados. Já aprendemos que eles eram submetidos a trabalhos forçados, muitos morriam, ok? E no decorrer das nossas aulas nós vamos aprender um pouco mais, certo? Já já vamos fazer a correção da nossa atividade. Beijinhos.